com chuvas, com frio, mas o Senhor nos acalentou, nos esquentou. O Senhor voltou com o sol, para ninguém ficar encarangado, ninguém ficar atrofiado, mas sim se estender para estar na tua presença. E aqui está o teu filho, Deus. Nós o apresentamos sabendo que o Senhor tem ensinado, o Senhor tem capacitado, tem colocado um óleo da alegria no coração dele, um grande servo do Senhor, e melhor e maior é aquele que serve. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção sobrenatural, e que ele venha a ser capacitado, Senhor, venha a ser instrumento bem afinado pelo Senhor, para nos abençoar com a tua palavra. Capacita ele, abençoa a sua família, guarda, Senhor, a sua vida ministerial, familiar, econômica, no trabalho, em todos os lugares onde for e estiver. Bênçãos do Senhor aconteçam, milagres, poder, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Vamos apresentar a senhora Regina, que é tia da... Olha, a pastora do Senhor. Glória a Deus. Regina, onde ela está? Três Lagoas, terra boa. Pai querido, eis aqui a tua filha Radaí, que representa a sua tia Regina, que sofreu um AVC. Mas nós cremos no JC, Jesus Cristo, que cura, que liberta, que sara, que salva. Portanto, Senhor, nós declaramos: a nossa mão é pequena, o nosso braço é curto, mas a tua mão é grande. Amém. O teu braço é longo para alcançar a pastora Regina agora. Que o Senhor venha, Pai, colocar a tua mão de poder e graça, assim como o Senhor colocou na vida do Fábio, meu cunhado, que já está em casa, Pai, depois de passar por um AVC. Senhor, mesmo milagre, glória a Deus, derrama esse poder sobre a vida da pastora Regina, pois ela certamente tem propósitos de te servir, de te fazer, Pai, cada vez mais adorado pelas almas que ela tem ganho para ti. Em nome de Jesus nós profetizamos cura completa, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Se Deus. você adora a igreja, é o melhor louvor de aplauso a ele. Nós vamos pregar juntos aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Salve para todos os irmãos, amém? Amém. Estamos felizes com o Senhor, nessa manhã, pela oportunidade que acabou de concedida. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade, cumprimentar os pastores, todos os irmãos que se fazem presente nessa manhã, onde nós estamos aqui para louvar o Senhor. Eu já convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, livro da criação, capítulo de número 3. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vocês estão visualizando o versículo, glorifiquem o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente mais sutil do qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis da árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas do fruto do jardim que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar as vossas assentos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nessa manhã estamos diante de uma palavra muito conhecida, muito lida, mas Deus ele tem uma revelação aos nossos corações nesta manhã. Deus ele tem um aprendizado para cada um que saiu da sua casa, do seu lar, para estar aqui nessa manhã para cultuar ao Senhor, porque Deus ele
não despede o seu povo de mãos vazias, mas sim, antes, a palavra cumpre um propósito para a qual ela foi interessada e lançada. Mas nessa manhã, irmãos, o Espírito de Deus, ele me desperta algo nessa palavra, algumas palavras que vem dizendo, no versículo de número 1, do capítulo 3, a palavra sutil, porque ela vai dizer o seguinte: a serpente era mais sutil. Então nós vemos, irmãos, que ela veio na calada, que ela veio sutilmente, que ela veio devagar. Então nós vemos, irmãos, que o inimigo de nossas almas, ele veio na sutileza, ele veio na calada, ele veio muitas das vezes não apresentando a sua forma como ele é. Então muitas das vezes, para desviarmos a atenção, desviarmos, quem sabe, a nossa visão no Pai. Mas nesta manhã nós vamos tapar as brechas, fazendo como Neemias. Porque Neemias, quando ele pede carta para o rei, para voltar para Jerusalém, Jerusalém tinha sido sitiada, destruída, estava tudo em ruína, mas mesmo assim ele voltou para a sua pátria. E quando ele volta para a sua pátria, ele não voltou para ficar clamando, chorando, quem sabe ali murmurando. Não, ele voltou para a sua pátria, para colocar a mão na massa. Dessa mesma forma, o Senhor te convida nesta manhã, ainda há lugar. Nós vemos que muitas das vezes passamos por muitas crises, quem sabe economicamente falando, no tempo da pandemia, pessoas sendo desempregadas, sendo despedidas do seu serviço, mas aqui, irmãos, é o único lugar que não demitiu ninguém e ainda está a contratar. Nesta manhã, o Senhor te convida, vem participar desse exército celestial, esse exército de Cristo, que Ele nos convida nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Olhamos aqui, meus irmãos, quando ela vem sutilmente, ela chega sutil, e aqui, meus irmãos, nós vamos aprender muito com Eva nesta manhã. Eva, ela utilizou-se, ou melhor dizendo, ela deixou ser utilizada pela serpente. Quem sabe, irmãos, nesta manhã você está travando uma luta mentalmente, porque nós vemos que a maioria das nossas lutas são mentalmente, porque nós vemos que se o inimigo ganhar a nossa mente, ele ganha e comanda o nosso corpo. Então, nesta manhã, vamos tapar as brechas, vamos fechar, irmãos, todas as obscuridades da nossa vida, para que Deus recuperar poderosamente em nossas vidas. Nós vemos o versículo 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal que o Senhor havia feito. E disse à mulher, Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Então nós vemos que a serpente, ela faz uma interrogativa à mulher, ela faz uma pergunta, não é para comer de nenhum fruto, para quê? Para chamar a atenção. Primeiramente, o que a mulher emprestou para a serpente foi os seus ouvidos. O que você tem ouvido? O que você tem deixado entrar pelo seu canal auditivo? O que você tem permitido ouvir? São a respeito da palavra de Deus? São cânticos e louvores que glorificam e que exaltam o nome do Senhor? Ou são coisas que te desviam do caminho, do foco, da verdade, dos princípios bíblicos, da Torá, da preceito da lei do Senhor? Porque quando nós olhamos aqui, ela deu ouvido à serpente. E pelo Espírito de Deus, e que eu quero conjecturar nesta manhã, que primeiramente, o homem tinha deixado aquela mulher só. E em segundo lugar, ela estava no lugar errado e no momento errado, para ser tentada pelo inimigo, porque a Bíblia vem dizendo que a mulher é o vaso mais frágil, mas a mulher também, ela se quebranta e tem a sensibilidade maior para buscar a presença do Senhor, porque ela é mais quebrantada do que o homem. Então, quando nós vemos que ali ela passa a ouvir, ela passa a dar ouvidos à serpente,
A Bíblia vai dizer, irmãos, que logo após ela dar ouvido, ela vai responder. Então, além dela ouvir, ela vai emprestar também a sua boca para o inimigo, dizendo o seguinte: mas de toda árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, porque no dia em que comemos, morreremos. Mas quando nós vamos ver aqui, no versículo de número 5, melhor dizendo, versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vos sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas olha o versículo de número 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e agradável aos olhos, e uma árvore desejável para fazer alguém sábio. Olha o versículo 6, irmãos. Primeiramente, ela viu o fruto. Outro artefato que o inimigo utilizou, ele utilizou o ouvido, ele utilizou-se a boca, utilizou-se a visão, e ainda ela percebeu que o alimento era agradável aos olhos e uma árvore desejável para dar entendimento. Não sou eu que estou falando, mas sim é a Bíblia. Então nós vemos, quando olhamos aqui, que ela deixou-se ser usada, deixou por esses canais de entrada no nosso corpo. Então eu te faço uma pergunta nessa manhã: o que você tem ouvido? O que você tem falado? O que você tem visto nessa manhã? Porque nós vemos que Eva, quando ela deixou-se ser levada por esses canais de pontos de entrada da nossa vida, nós vemos que ela quis pegar o fruto e quis comer. Então nós vemos, irmãos, que primeiramente a luta ela começa a ser na mente. O inimigo começa a lançar setas, ele começa a bombardear a nossa mente com pensamentos. Por isso, irmãos, que nós temos que ir ter a mente limpada, temos que ter a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos que ser santificados por essa palavra. Então, por isso que nós temos que mergulhar, nós temos que visualizar o versículo, temos que ouvir o versículo. Então, por isso que eu digo, temos que vivenciar essa palavra, temos que mergulhar nessa palavra, porque quando nós mergulhamos nessa palavra, o inimigo ele não tem vez na nossa vida, porque nós temos a mente blindada, nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. E quando nós olhamos aqui, meus irmãos, que o inimigo utilizou-se esses pontos de entrada, nós vemos que ela viu que era boa, e que ela logo ela quis pegar e também levar para a sua casa. Então, irmãos, quando ela pega o fruto e leva para a sua casa, que ambos comem do fruto, a Bíblia vai dizer o seguinte: que ambos percebeu que estavam nus. Então a Bíblia vai dizer que todo final de tarde Deus ele descia para falar com o homem no jardim. Toda virada de tarde Deus ele descia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ambos se esconderam da face do Senhor. E além de se esconder, ainda pegaram folhas para cobrir a sua nudez. Então, quando nós pecamos e desagradamos o Senhor, nós vemos que percebemos que estamos nus diante de Deus, porque nós vemos que Ele é a sabedoria personificada, mas também que Ele é a santidade que reina diante de nós, porque Ele é santo e Ele requer uma igreja zelosa, de boas obras, mas também uma igreja que se santifica cada dia mais, uma igreja que mergulha as suas vestes no sangue do Cordeiro, uma igreja que é equipada, uma igreja que é irrepreensível, uma igreja que é totalmente adornada, podendo buscar uma noiva, irmãos, que está preparada, não é uma noiva que está se preparando, porque há a diferença de quem está se preparando e uma igreja que está preparada, porque Mateus capítulo de número 25 vai dizer ali acerca das 10 virgens, onde nós vemos que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, 5 tinham azeite e 5 também tinham azeite, as prudentes e as loucas. Mas a Bíblia vai dizer que as prudentes
mas enquanto que as loucas, o azeite delas sacaram. Então nós vemos, irmãos, que quando Cristo virá buscar uma igreja, Ele virá buscar um povo que está preparado, um povo que está com sobra do seu azeite, que não venha se envergonhar diante dele, porque a Bíblia diz que naquele grande dia, ao soar da trombeta, dois povos se ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e para gozar da vida eterna com Cristo, enquanto que outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então eu te faço uma pergunta: se você não tapar as brechas na sua vida, se você não tiver uma mente limpada, uma mente santificada, uma mente totalmente adornada por Cristo, você ressuscitará para o tormento eterno se você dormir. Mas se você estiver com a mente limpada, uma mente de retidão com o Senhor, com a palavra de Deus, você ressuscitará para descansar na vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Então a maior luta do cristão é na mente, porque nós vemos que através dos canais, dos pontos de entrada da nossa vida, é o que fazerá nós ganhar ou perder essa batalha. Glória a Deus. Então nós vemos quando essa mulher, ela deixou-se ser levada, e também o homem que pegou junto, que também comeu do fruto, a qual Deus disse: não comeis. Nós vemos que ambos perceberam que estavam nus. Ambos perceberam que estavam nus diante do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo 54, 59, se não me falha a memória, versículo 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir o seu clamor. Então nós vemos que Deus, Ele não está com os seus ouvidos agravados, e nem muito menos a sua mão está encolhida. Então a todo momento Deus, Ele está pronto para salvar, Deus, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Então nesta manhã, irmãos, se você está sofrendo esse bombardeio mental, esse bombardeio, quem sabe, mental na sua mente, que você venha ter a mente equilibrada, a mente de Cristo nessa manhã, que você venha ser participante do exército de Cristo, que você venha receber esta palavra poderosamente pelo seu canal auditivo, e ela venha frutificar na sua vida, e que você venha crescer espiritualmente, mas também que você venha crescer na palavra, na revelação dessa palavra, que Deus, Ele possa entrar em nossas vidas nesta manhã, e que nós venhamos lutar e combater o inimigo, combater esses pensamentos maus, combater todos esses bombardeios que nós recebemos por internet de música, de mídia, de pessoas, quem sabe às vezes que venham falar coisas ruins ao nosso lado, mas que nesta manhã eu quero profetizar que Deus levantará na sua vida João Batista, que preparará o caminho para você conhecer a Deus como Ele é, para que você venha conhecer a revelação da palavra de Deus, que você não vai ser mais nesta manhã um fantoche ou uma marionete do inimigo, mas que você venha estar guiado e direcionado pelo Santo Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos perceber que estavam nu. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas aqui, meus irmãos, eu quero direcionar os irmãos para o livro de Juízes. Vamos dar uma olhada pela Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes. Louvado o nome de Jesus. Juízes, o capítulo de número 1, e o versículo do número 4 ao 7. Cristo, Ele tem o melhor para nós nessa manhã. Juízes, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Que diz assim a palavra de Deus: E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os filisteus na sua mão. Mataram-lhes deles, e mataram deles em Bezeque 10 homens. Encontraram Adoni-Bezeque. Quem conhece aqui essa história de Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque
contra ele e mataram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e eles o perseguiram e apanharam e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Olha o versículo de número 7. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decapados juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu, e trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Então, quem não conhece a história de Adoni-Bezeque, Adoni-Bezeque era um rei que, quando ele combatia contra uma nação, a Bíblia vai dizer que ali, quando ele capturava o rei, ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos nesta manhã: o porquê que ele cortava os polegares das mãos e dos pés? Porque nós vemos, irmãos, que a história, os historiadores vão dizer, ao longo da história, que quando ele cortava, era impossível eles manejar a espada, porque sem o polegar, você não tem destreza para segurar nada. Então, quando eles arrancavam os polegares das mãos, eles eram incapazes de segurar e de cortar a espada nas suas mãos. Aí você vai me perguntar nesta manhã: mas o porquê que ele arrancava dos pés, os polegares dos pés? Porque eles também não tinham equilíbrio nas suas pernas. Então nós vemos que sem o polegar nas mãos e sem o polegar nos pés, nós não temos como segurar a espada e não temos como nos colocar de pé. Nós não temos o que é o equilíbrio. Então nós vemos que o que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã, Ele quer que você tenha o polegar das mãos para você manejar essa espada. Oh, glória! Ele quer que você tenha os polegares dos pés para você ter o equilíbrio, para você ser manso, ousado, evoluído. Glória a Deus, aleluia. Porque nós vemos que Adoni-Bezeque, ele é o tipificado do maligno. Porque quando ele capturava o rei, ele queria logo cortar o dedão das mãos e o polegar dos pés, para tirar esse tipo assim, que eles não conseguiriam mais combater contra ele. Eles ficariam inimigo deles, mas comendo migalhas que caíram em suas mesas. Então nós vemos que o Senhor preparou o melhor, não é migalhas para vocês. Glória a Deus, aleluia. Então por isso ele quer que você mantenha o polegar das suas mãos e ele mantém ainda o polegar dos seus pés. Glória a Deus, aleluia. Você Glória a sabe Deus. o que era a perseguição do sacerdote? O Espírito Santo me fez lembrar. Quando o sacerdote ele era chamado, ele era vocacionado para o sacerdócio, a Bíblia vai dizer que ali eles pegaram o sangue, colocaram na orelha direita, polegar direito das mãos e polegar direito dos pés. Então também é uma simbologia também que eles não poderiam também sacrificar-se diante do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que nós mantenhamos íntegro. Ele quer que todos os nossos membros e parte do nosso corpo venha servir para a glória eterna do Senhor. Aleluia! Por isso que Jesus vai dizer: é melhor entrar no céu faltando uma perna, quem sabe um membro, mas nós alcançamos a vida eterna. Mas o Senhor também vai dizer que Ele enviou os seus discípulos no meio dos lobos, e Ele também vai fazer uma oração pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mundo. Então, o Senhor nos livre do mundo para nós alcançarmos a salvação. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Vamos adiante. Juízes também. Juízes capítulo de número 16. Juízes capítulo 16, versículo 20 e 21 e 22. E diz assim também a palavra do Senhor: mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer até Gaza e amarraram com os grilhões de bronze, e ele fazia moagem prisional. Então nós vemos aqui que aqui vai falar sobre Sansão. E quando Sansão revelou o seu segredo, a força, da onde vinha a força de Sansão, que era através dos cabelos, a Bíblia vai dizer que quando os filisteus o capturaram, primeiramente o que eles
furaram os olhos. Então nós vemos que quando eles furaram os olhos, para quê? Para que ele não viesse ter mais visão. Então há diferença de visão para a vista. Porque quando nós temos vista, é o que nós estamos vendo aqui, um ou outro, isso é vista. Mas aquele que tem visão, ele vê longe. Aleluia. Bom, antes mesmo de acontecer. Então nós vemos quando o inimigo, nós deixamos ele entrar nesses pontos, primeiramente o que ele faz? Ele vai tentar nos sondar, ele vai tentar tirar a nossa audição, depois ele vai tentar nos calar, e quando ele tenta nos calar, a partir do momento ele vai furar os nossos olhos para que nós não venhamos ter mais visão. Então quando nós deixamos o inimigo entrar, é o que acontece, ele vai tirando toda a nossa sensibilidade, ele vai tirando toda, nós vamos ficando insensível como a lepra. A lepra ela vai começando a comer a carne, e ali começa a ficar insensível. Então que Deus venha nos guardar dessa insensibilidade, que nós venhamos continuar sensível, perceptivo, com os ouvidos sensíveis, para ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aí no versículo 22 vai dizer o seguinte: todavia, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Se tem uma coisa que os filisteus esqueceu, é o quê? Que o cabelo volta a crescer. Glória a Deus. Mas a visão, quem sabe a forma, a gravidade que acontece, é irreparável, é algo que a gente não consegue reparar. Então nós vemos que Sansão, ele voltou a ter a sua força, ele voltou a ter o seu vigor, o Espírito Santo se apossou dele novamente, mas ele não teve mais visão. Então pode ser um caminho, às vezes, aqui vai dizer que às vezes tem caminhos que parecem ser bons, mas no final dele é morte. Então que nós devemos tomar cuidado pelos caminhos que estamos andando, porque nós temos que, além de blindar nossa mente, blindar os canais de entrada, também nós temos que ver onde nós estamos colocando a planta dos nossos pés. Aleluia. Porque há caminhos que parecem ser bons, mas no final dele é morte. Mas vamos lá. Deus. O capítulo, agora vamos para o versículo de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 14. Aleluia. Evangelho Glória a segundo Deus. escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 30. Louvado é o nome do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva. Então nós vemos aqui, quem não conhece essa história, Pedro, ele estava no barco juntamente com os discípulos do Senhor, mas o Senhor ficou em terra orando naquele dia. Mas Jesus disse: passai para o outro lado. E ali eles foram por obediência ao Senhor. Mas a Bíblia diz que por volta de uma certa hora a tempestade era muito forte, o vento batia contra aquele barco, as ondas vinham com afinco contra aquele barco, então ao ponto dele quase submergir. Mas a Bíblia diz que ali eles começam a observar e viram que era Cristo se aproximando do barco. E a Bíblia vai dizer que Pedro fala para Jesus: Jesus, se tu és o mestre mesmo, permita que eu vou até o Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele disse: então venha, Pedro. Então quando ele começa a caminhar, e quando ele está olhando para Cristo, ele está tendo êxito na sua empreitada. Quando ele está com o alvo em Cristo, nós vemos que ele está tendo êxito. Porque Deus, ele sabe, irmãos, que nós somos capazes de chegar aonde nós estamos vendo e aonde estão os pensamentos que Deus tem colocado em nossa mente. Então Deus, ele sabe, porque foi Ele que te criou. Então as visões que nós estamos tendo é onde que vai permitir nós chegarmos. Então o sonho que nós temos, ele não é uma ficção da nossa mente, mas sim aonde Deus quer nos levar, é onde Ele preparou para nós levarmos. Glória a Deus. Ele estava observando Cristo, ele estava vendo Cristo, ele estava caminhando sobre o mar, ele estava caminhando sobre o mar, sobre as águas. A Bíblia vai dizer que quando ele perdeu Cristo de vista, ele começa a afundar. Meu Deus. Então, isso serve para nós de exemplo.
Enquanto nós estamos com os olhos fitos no Mestre, nós estamos caminhando, nós estamos louvando, nós estamos glorificando, nós estamos tendo êxito na nossa empreitada e no nosso ministério. Mas a partir do momento que nós tiramos os olhos dele, qual que é a nossa tendência? Afundar, submergir. Então, que o Senhor nos guarde nesta manhã. Aleluia. Ele venha nos colocar com os olhos fixos nele, para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra, para que nós não venhamos submergir esta manhã, mas que nós venhamos colocar-se de pé, glorificando ele, porque ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Vamos agora, irmãos, para o livro segundo livro de Reis, o capítulo de número 6, e o versículo 15 ao 17. Versículo 6, do 15 ao 17, que diz assim a palavra de Deus: E quando o servo do homem de Deus havia levantado cedo e caiu, e eis que o exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens, e os seus servos disse a ele: Ai, meu mestre, como fazeremos? Versículo 16: E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Vou repetir novamente, porque você não entendeu. Ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Aleluia. O versículo 17 vai dizer que Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que te abram os olhos para que te possam enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que uma montanha estava cheia de cavalos, carruagens e fogo ao redor de Eliseu. Então pode o exército ao contrário cercar-se a igreja do Senhor, mas maiores são os que estão conosco do que está no mundo, porque ele é o príncipe desta terra. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o rochedo verdadeiro, que a igreja está solidificada e firmada. Então que nesta manhã você venha firmar os seus pés sobre a rocha, que você venha nesta manhã se desviar-se do mundo e olhar para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, porque é Ele que te chamou, e se Ele te chamou, é Ele que vai te capacitar na trajetória. Não pense que Ele chama pessoas capacitadas para estar aqui, mas Ele vai te capacitar na trajetória. Amém. Eu creio, Senhor. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 2. E o versículo 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor falou dizendo: Já rodaste esse monte tempo suficiente, virai para o norte. Oh, glória. Quando estamos em desobediência, os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Glória a Deus. Quando estamos em desobediência, nós ficamos rodando no mesmo lugar, porque é assim que era a nação de Israel. Meu Deus. Eles estavam próximos da terra, mas eles não podiam entrar na terra, por quê? Fala mais. Eu quero responder. Fala mais. Fala aí. Porque aquelas pessoas que não estão preparadas para contemplar a visão de Deus ficam rodando. Aleluia. Meu Deus. E ali eles estavam rodando em redor daquele monte, porque eles não estavam preparados para o Deus ia mostrar e revelar para eles. Meu Pai. Quem sabe nós ficamos perdendo tempo de nossa vida, quem sabe aí com redes sociais, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, estamos rodando, enquanto que Deus quer revelar suas preciosidades. Aleluia. Aleluia. Quantas e quantas vezes Deus nos desperta para a madrugada, nós vamos no banheiro e voltamos a dormir. Meu Deus. Quantas e quantas vezes Deus quer ter um particular conosco, Oh, glória. chama-nos, nosso coração arde, queima, mas nós deixamos o sono dominar-nos, Verdade. nós deixamos o calor da cama nos dominar-nos. Meu Deus. Então que nós venhamos ter o domínio, não ser dominados.
Porque quando Deus ele chamou Adão, ele disse: dominai sobre os peixes, sobre os animais, glória a Deus, dominai sobre tudo. Mas ele deixou ser dominado. Noé também deixou ser dominado pelo vinho, a qual ele se embebedou. Então nós vemos que os homens eles não dominaram, mas permitiram ser dominados. Então que nessa noite, nessa manhã, o Senhor veio levantar servos e servas. Amém, eu creio, Senhor. Que venha reinar naquilo a qual é o seu propósito, a qual Deus chamou de ser. Glória a Deus, eu recebo, Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém, Vamos eu abrir creio, nossas Senhor. Bíblias em Salmos. Salmo 107, e o verso de número 27 e 28. Salmo 107, 27 e 28. Louvado. glória a Deus. Vai dando glória, irmãos. Vai dando glória. 107, 27 e 28 diz assim: andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado, e perdem todo o seu discernimento. Então clamam ao Senhor na sua angústia, os livras das suas dificuldades. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Então nós vemos que assim éramos nós quando nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, no charco do lodo. Nós andávamos cambaleando bêbados, sem saber para onde ir e sem saber de onde vimos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, Cristo primeiramente nos deu um banho da sua graça, nos deu vestes novas e nos deu os ouvidos aperceptíveis para ouvirmos e contemplarmos a sua voz, porque nós estávamos desligados de Cristo, mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Agora vamos lá, irmãos, para Jonas, o capítulo, profeta menor Jonas, e o capítulo de número 2. Jonas. Glorificado ao nome do Senhor. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, do versículo 2 ao 7, que diz assim: e disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele ouviu do ventre do inferno, chamei, ou clamei, ou do ventre do Sheol, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste no profundo no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as suas vagas e as suas ondas passaram por mim. E eu disse, estou cansado diante dos teus olhos, todavia tornarei ver o teu santo bem. Então nós vemos que Jonas estava no ventre do grande peixe, mas mesmo assim ele clamou, e Deus ouviu o seu clamor. Então, meus irmãos, isso prova o que Isaías vem dizendo, que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Então, não sei o que você tem passado nesta manhã, mas o Senhor está dizendo para você clamar, para você pedir, insistir, porque em algum momento sequer a porta vai se abrir e você vai contemplar a bênção do Senhor na sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, vai dizer o seguinte: e para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações que me foi dado, um espinho na carne e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Então nós temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos permitir que o inimigo ele venha reinar na nossa vida, mas também nós temos que também ter uma certa medida, de também para que nós não venhamos se exaltar com as revelações que o Senhor irá nos dar. Meu Deus, irmãos, que nós glória a temos que Deus, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. glória a Deus, aleluia. Certo,
Deus vos exalte. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos Aleluia. caminhando para o final, irmãos. Vamos lá. Em Números, capítulo de número 14. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Glória a Deus. Números, capítulo 14, do versículo 9 ao 11, e vem dizendo o seguinte: 9, do 14, do 9 ao 11. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse: se algum entre vós, os vossos descendentes, estiver contaminado por causa do corpo de um porco, ou achar-se em viagem longa de vós, ainda assim celebrarás a Páscoa. Versículo 11. No 14º dia do mês, à tarde, celebrarão e comerão os pães sem fermento e erva amarga. Aí o versículo de número, voltando agora, irmãos, para Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Ela ferirás a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos que essa foi uma promessa que foi feita ainda no jardim, onde nós vemos que levantaria-se da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Agora vamos ler o versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: para Adão e para também a sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então nós vemos que eu abro um parênteses nesta manhã e faço uma aplicação para as nossas vidas. Por mais que a mulher, ela permitiu os seus pontos de entrada ser utilizados pelo marido, Deus ele sempre tem uma porta de escape para aqueles que servem e que têm a palavra do Senhor. Porque nós vemos que quando o inimigo pensou, agora eu reino, agora eu estou no domínio, eu estou no controle, Deus ele vai sacrificar um animal, veste o homem e encobre o seu pecado. Isso significaria que, do capítulo 3, do versículo 15, que nasceria uma da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o seu nome é Jesus Cristo. Glória a Deus. É o nome do Senhor. Mas vamos adiante, irmãos, porque o tempo não nos aguarda. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 27 e o versículo de número 50. Capítulo 27, o versículo de número 50. E Jesus novamente bradou em alta voz e rendeu o seu espírito. Marcos capítulo de número 15, versículo 37. Marcos capítulo 15 e o versículo de número 37. E gritando Jesus em alta voz, rendeu o seu espírito. Glória a Deus. Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E tendo dito isso, deu o seu espírito. Glória. Agora vamos lá para João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim:
Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele inclinou a sua cabeça e rendeu o seu espírito. Glória. Volta um pouquinho para Lucas. Louvado é o nome Mais do devagar. Senhor. Lucas 24, 5 e 7. Lucas 24, 5 e 7. E estando eles com medo, e abaixando as suas faces para o chão, e eles disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Retornando ao versículo: e estando eles com medo, e abaixando as suas faces no chão, eles disseram: por que buscais entre os vivos, buscai entre os mortos aquele que vive? Versículo 6: ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Lembrai-vos como ele falou, ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Aleluia. Versículo Amém. Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 11. Atos, capítulo 1, do 8 ao 11. Louvado é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima em uma nuvem e o recebeu, ocultando seus olhos. Versículo 10: e enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. No versículo 11: aos quais disseram: homens da Galileia, porque estáis parados e olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir na mesma maneira que o viste ir para o céu. Então ele fez essa promessa, que viria buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que molha as suas vestes no sangue do Cordeiro, e um povo que está com os ouvidos sensíveis para ouvir o suar da trombeta. Aleluia. Quantos estão preparados para se encontrar com o Glória Senhor, a Deus. seu Deus? Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus eterno, Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Meu Deus, não permita, Senhor, que o inimigo venha se andar na vida dos teus servos. Tape, Senhor, todas as brechas da vida dos teus servos nesta manhã. Permita, Senhor, que a visão, a audição, o paladar, meu Deus, venha servir para a glorificação, honra e glória do teu santo nome. Pai, não permita que os teus filhos venham tropeçar em pedra. Não permita que os teus filhos, Senhor, venham cair em abismo, Senhor. Não permita que a tua igreja venha ser influenciada por coisas externas, ó Pai. Não permita que os teus filhos e os teus pequeninos venham ser influenciados por este mundo, Senhor, a qual jaz o maligno. Pai, permita que a tua igreja seja direcionada, orquestrada, arquitetada pelo teu Santo Espírito. Que venhamos estar sensíveis e perceptíveis pelo som da tua voz. Aleluia. Que venhamos, meu Pai, vivenciar a tua palavra. Que venhamos pregá-la em